Olha, sabe aquele estalido na mandíbula quando se abre bem a boca? Ou aquela dor de cabeça chata que parece não ter explicação? Pois é, isso são sinais clássicos de um problema super comum, mas que muita gente não entende bem. A disfunção temporomandibular, a famosa DTM. O nome assusta um bocado, eu sei, mas a ideia hoje é simplificar isto tudo e mostrar que, sim, existe um caminho para o alívio. Quem é que nunca sentiu, sei lá, um clique esquisito na mandíbula a meio de um jantar? Ou acordou com aquela dor de cabeça que teme não passar, mesmo com remédio? Se isto soa familiar, é importante prestar atenção. Estes não são sinais para ignorar de todo. Pelo contrário, são pistas muito importantes que a gente vai começar a seguir agora. E a primeira coisa a saber é esta. Quem passa por isto não está de forma alguma sozinho. Milhões, mesmo milhões de pessoas no mundo inteiro sentem exatamente a mesma coisa. E a melhor parte é que quando a gente percebe a causa real por trás disto tudo, o caminho para melhorar fica muito, mas muito mais claro. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Juntos, vamos lá mapear esse caminho. Ok, então para entendermos o problema, primeiro temos de dar um passo atrás e admirar a máquina. Porque é isso mesmo que temos aqui. O sistema mastigatório não é só um monte de ossos e dentes. Pensem nele como uma peça de engenharia biológica super sofisticada, aliás, uma das mais complexas de todo o nosso corpo. Vamos pensar nisto um segundo. Mastigar, falar, engolir, são coisas que fazemos o dia todo, sem sequer pensar. E por trás de cada um desses atos há esta orquestra incrível de ossos, músculos, ligamentos, tudo a trabalhar em conjunto numa harmonia perfeita. Perceber como esta orquestra funciona é, sem dúvida, o primeiro passo para entender porque é que às vezes a música desafina. Então, vamos desmontar esta máquina peça por peça. Primeiro, os ossos. Temos a maxila, que é a parte de cima, fixa, e a mandíbula, a parte de baixo, que se move. O que as liga? As famosas ATMs, as articulações temporomandibulares. Pensem nelas como umas dobradiças super avançadas. Depois, temos os músculos, os motores potentíssimos como o masseter, que dão a força toda para a mordida. E por fim, claro, os dentes, as ferramentas que fazem o trabalho final. É um sistema de um equilíbrio, uau, impressionante. Certo, se o sistema é esta maravilha da engenharia, então por que é que dói? Por que é que as coisas dão para o torto? Bem, é aqui que a gente começa a desvendar o verdadeiro mistério. A dor, na verdade, raramente aparece do nada. Ela é um sinal, é o alarme do sistema a dizer: "Ei, estou sobrecarregado." E essa sobrecarga, essa pressão a mais, pode vir basicamente de dois sítios diferentes. Por um lado, pode ser uma coisa local, sabe? Um trauma, uma pancada ou mastigar algo muito duro de repente. Até uma coroa nova no dentista pode desequilibrar as coisas. Mas, e isto é super importante, a sobrecarga também pode vir de dentro, do stress emocional do dia-a-dia. Esse stress faz com que os músculos fiquem mais tensos no corpo todo. E a mandíbula? Bem, a mandíbula é muitas vezes a primeira a queixar-se. E o exemplo perfeito disto é o famoso bruxismo. O que é isto? É aquele ato, muitas vezes inconsciente, de ranger ou apertar os dentes com força. Não serve para nada, não estamos a mastigar comida nenhuma, é pura sobrecarga. E muitas, mas muitas vezes, é a forma silenciosa que o corpo encontra para libertar a tensão e o stress que acumulou durante o dia. E isto leva-nos à ideia mais importante de todas para se entender a DTM. É uma analogia simples, mas muito poderosa. Pensei no sistema mastigatório todo como uma corrente. Agora, se a gente pegar nessa corrente e começar a puxar com cada vez mais força, onde é que ela vai partir? É isso mesmo. Vai partir sempre no seu elo mais fraco. Esta citação do Åkesson resume tudo na perfeição. Basicamente, o que isto quer dizer é que o nosso corpo tem um limite. Cada pessoa tem o seu. E quando um evento qualquer, seja físico ou emocional, ultrapassa esse limite de tolerância, alguma coisa vai ceder. E aqui está o ponto-chave. O que cede não é igual para toda a gente. E é aqui que entra a individualidade de cada um. Para uma pessoa, o elo mais fraco podem ser os músculos. O resultado? Dor muscular, cansaço. Para outra, o ponto fraco pode ser a própria articulação, e aí começam os estalos, a dor na ATM. E para outras ainda, quem sofre são os dentes, que se começam a desgastar a partir. Ou seja, a mesma causa, a mesma sobrecarga, pode ter manifestações completamente diferentes dependendo da pessoa. E é exatamente por isto que o passo mais crítico de todos não é correr para o tratamento. É, antes de mais nada, fazer um bom diagnóstico. Descobrir qual é o elo mais fraco de cada pessoa. Essa é a verdadeira chave. E olhem, a forma como a ciência olha para isto mudou, e muito ao longo dos anos. Se olharmos para trás, lá nos anos 30, a culpa era toda da mordida, dos dentes. Depois, nos anos 50, 70, começou-se a falar do stress emocional. Mas hoje
Hoje a visão é muito mais completa. A abordagem moderna é o que se chama de biopsicossocial. É um palavrão, eu sei, mas que basicamente quer dizer que se olha para tudo, para a biologia da pessoa, para a sua psicologia e para os fatores sociais à volta. É olhar para a pessoa como um todo. E esta citação do Dr. Bell, bem, diz tudo. Tentar tratar os sintomas sem saber a causa exata é como tentar chegar a um sítio desconhecido sem mapa e sem GPS. Pode-se andar às voltas, tentar mil coisas, mas sem encontrar a origem real do problema, o sucesso a longo prazo é muito difícil. Ok, já percebemos a importância do diagnóstico. Então, e o tratamento? Como é que se aborda isto hoje em dia? A filosofia moderna, na verdade, é muito sensata e está totalmente focada no que é melhor e mais seguro para a pessoa. E a regra de ouro é esta, e é muito simples. Começa-se sempre pelo mais simples, pelo mais seguro e, acima de tudo, por tratamentos que sejam reversíveis. Ou seja, coisas que não alteram o corpo permanentemente. As terapias mais complexas e reversíveis, como cirurgias, essas ficam mesmo para o último recurso, só se nada do resto funcionar. E o que é que está nesta caixa de ferramentas conservadora? Coisas que, curiosamente, dão muito poder à própria pessoa. Estamos a falar de educação, aprender a ter consciência dos próprios hábitos, de autorregulação, tipo optar por uma dieta mais macia por uns tempos, fisioterapia, claro, com alongamentos e massagens, as famosas placas oclusais ou goteiras para proteger os dentes e relaxar os músculos e, fundamental, técnicas para controlar o stress. No fundo, são ferramentas para ajudar o sistema a encontrar o seu equilíbrio outra vez. E agora atenção a este número, porque ele muda a forma como olhamos para isto tudo. Estudos mostram que a taxa de sucesso a longo prazo dos tratamentos conservadores, aqueles mais simples, anda entre os 70% e os 85%. E sabem qual é a taxa de sucesso dos tratamentos mais agressivos e irreversíveis? Praticamente a mesma. Isto é incrível. Significa que, na grande maioria dos casos, fazer o mais simples e seguro é tão ou mais eficaz do que fazer o mais complexo e arriscado. Ok, estamos a chegar ao fim. Se houvesse só uma coisa para levar desta nossa conversa, o que é que seria, qual é a grande lição aqui? A mensagem principal é esta. Ter DTM não é uma sentença para a vida. Não é. É, na sua essência, um desequilíbrio. É a carga no sistema a ser maior do que a capacidade do corpo de aguentar. Simples assim. E por isso, a solução é lógica. Ou a gente diminui a carga, ou ajuda o corpo a ficar mais forte e a adaptar-se melhor. É tudo uma questão de reequilibrar a balança. E isto leva-nos a outra conclusão muito importante. A solução raramente está só na cadeira do dentista. A solução envolve um olhar muito mais amplo. Envolve cada pessoa tornar-se uma espécie de detetive do seu próprio corpo, perceber os hábitos, os gatilhos de stress, aprender a ouvir os sinais. É gerir o sistema como um todo. E por isso, a reflexão final que deixo é esta. Depois de entendermos como funciona esta máquina incrível do sistema mastigatório e pensando nos sinais que o corpo por vezes nos dá, qual será o elo mais fraco de cada um? Será que são os músculos, a articulação, os dentes? Pensar nisto e encontrar essa resposta, esse é o verdadeiro começo da jornada para o alívio.